Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no livro Jardins dos Orixás. Nós vamos voltar na página 78. Então, vamos lá. Correntes astrais coletivas de pensamentos parasitas. A pergunta feita a Ramatiz. O que são as correntes astrais de pensamentos parasitas e como se dá a sintonia dos encarnados com essas emanações mentais? Ramatiz responde. As emanações mentais emitidas se aglutinam por similaridade. Quando várias mentes ressoam num mesmo diapasão, se constroem as formas e pensamentos grupais ou correntes mentais coletivas, muito usadas pelos magos de toda a história para interferirem intencionalmente nos planos etérico e astral. A importância da disciplina mental, dos símbolos eternos usados como pontos focais de apoio às visualizações grupais para formarem essas imagens etéreo-astrais são fundamentos indispensáveis dos iniciados no ocultismo e na magia. Então aqui, pessoal, ele está falando, eu sempre trago uma explicação porque a linguagem do livro ela é bem difícil, né? Então ele está falando sobre um ataque, né? E pela forma e pensamento. Um ataque realizado pelas forças negativas através da forma e pensamento, criando hologramas, criando formas, né? Que você faz isso num coletivo. Então, vamos trazer isso para uma realidade dentro de uma casa. A gente tem um livro que é muito comentado, que aconteceu na Casa Espírita, e também tem outros e diversos relatos sobre ataques a casas espiritualistas, onde é implantado um holograma dentro ali dos trabalhadores, dos irmãos de fé, para que um se volte contra o outro e ali não tenha mais a harmonia para os trabalhos. Então, aqui ele fala, né? São fundamentos indispensáveis dos iniciados no ocultismo e na magia. Então, para essas formas, né? Essas formas e pensamentos, a disciplina e a importância a disciplina mental, a importância do orar e vigiar. Orar a gente ora, a gente se liga. Vigiar é vigiar os nossos pensamentos, né? Então, é muito importante esse link que faz para que a gente cada vez mais consiga ter essa percepção sobre tudo, né? Sobre o que está sendo ali, que não é nossa energia, que na verdade não traz aquela sintonia de luz. E isso, aquele médium, todo médium está suscetível a acontecer, mas aquele médium que mantém uma vigia de seus pensamentos, não do outro, mas de seus pensamentos, ele já faz um bem danado. Então, aquela coisa, se você tomar conta do que você tem que tomar, você já traz a cura para todos, porque você não vai se perder ocasionando e fazendo parte daquela massa. Então, é importante orar e vigiar, é importante que o médium, ele doutrine seus pensamentos para que não ocorra esse tipo de coisa. Então, o médium consegue, lembra uma certa ocasião, eu não sei se foi no estudo do Jardins dos Orixás ou no estudo do livro A Missão da Umbanda, em que eu coloquei o que o guardião falou para mim sobre energia. Que na maior preocupação, principalmente eu que não sou clarividente, a clarividência ela me é permitida em alguns casos específicos, mas eu não sou médium clarividente. E aí uma das preocupações no início do meu desenvolvimento foi saber como que eu vou saber o que é e o que, quando é você, quando é o guia, quando sou eu, quando não é, quando é um quiumba, como que eu vou saber? Quando é um irmão negativo ou uma personalidade minha dissociada que vem me fazer a obsessão aqui no aqui e agora,
Como que eu vou saber? Aí ele falou, eu vou te dar uma coisa que ninguém consegue copiar. Consegue copiar o mental. Primeira coisa, você vai cuidar dos seus pensamentos. Então, aqui, né, é muito fácil de você copiar, porque eu coloco forma, roupa, coloco tudo que é possível. Mas aqui, quando você tá com o seu coração alinhado, ninguém consegue copiar, porque a energia é aquela que você reconhece pelo coração. Você reconhece a assinatura energética. Eu posso estar aparecendo para você com todos os trejeitos e características da falange na qual eu trabalho, ou eu posso estar aparecendo com toda aqueles trejeitos de uma outra falange, ou até de uma outra hierarquia de trabalho, conforme a necessidade, mas você vai saber que sou eu. Então, o importante é você identificar com o coração. Por isso que o médium ele precisa ter o seu ponto de equilíbrio, que é o que auxilia a ele não estar suscetível desses ataques espirituais. Todo médium é possível, mas só que se ele estiver na autovigia, né, não ficar preocupado com o coleguinha, ele consegue levar isso muito bem, tá? Podeis entender isso como uma manipulação energética, mas que não dispensa a forma para que a mente possa atuar. Pois o universo sutil, abstrato e imponderável não vos é acessível pela falta de capacidade perceptiva e de ideação sem o suporte no mundo concreto. As formas pensamentos construídas pela população encarnada e que sustentam as correntes mentais no plano astral inferior são espontâneas, desconexas, indisciplinadas e densas. Então, pessoal, aqui ele está falando as vibrações que nós emanamos com a forma de pensamento. Então, ele vai lá, consegue colocar uma forma de pensamento. Eu vou vibrar nessa daqui a raiva, eu vou vibrar naquele ali a culpa, eu vou vibrar naquele ali o medo. E aí, ele começa a colocar formas de pensamento que desperte isso em nós. Então, você não é muitas vezes o irmão negativo, ele vai colocar uma pontinha só, mas quem vai fazer todo o resto somos nós mesmos. Então tá falando isso de mim, tá fazendo isso comigo, me olhou estranho, eu acho que estão falando assim de mim, eu acho que não estão gostando do que eu tô fazendo, e assim vai indo. E assim vai indo, você vai criando um cenário, criando uma forma de pensamento, usando uma máquina potente, que é o nosso cérebro, né, para que você vibre mais negativo, e aí ele volta e se alimenta daquilo, né? Porque aí você tá vibrando em hertz, a escala de hertz muito baixa, né? Atraem-se por similaridade de frequência vibratória, que as enfeixam numa mesma onda. Chegam ao ponto de adquirir vida própria pela intensidade e amplitude gigantesca que atingem quando a coletividade encarnada de vossas metrópoles da crosta adormece embalada por interesses comuns de sexo, gula, dinheiro, vaidade e satisfações materialistas variadas. Atraem para o seu fluxo magnético como se fossem correnteza de um rio tempestuoso, que arrasta as toras de madeira, leva-as semi-adormecidos, anestesiados, que se locupletarão no sensório em localidades no umbral inferior, que com eles sintonizam. Muitos são puxados para os castelos medievais de prazer mantidos por organizações trevosas feudais, que têm suas contrapartidas físicas nas casas noturnas, enfumaçadas, boates e bares terrenos. Como se fossem bovinos em fileira adentrando o matadouro. Aguardam o momento
de serem sacrificados pelos capatazes, vassalos dos magos negros perdidos no passado, hipnotizados em espécie de transe, qual pássaro que não reage diante da serpente, são sugados em sua vitalidade que está potencializada pelo êxtase coletivo, semiconsciente, que alcançam nesses cenários lúgubres e concupiscentes. No entanto, como a sintonia se dá inicialmente pelo pensamento que se manterá na densidade e peso específico no corpo astral, em faixa vibratória semelhante, podeis ir mudando gradativamente vossa casa mental, elevando vossa consciência e alterando vossos hábitos comportamentais, e consequentemente utilizando o vosso veículo astral. A elevação não significa a mudança de lugar no espaço como entendeis, mas a transferência do foco da consciência das coisas ligadas ao sensório do ego inferior para as concepções espirituais dentro das leis de causalidade cósmica, que equilibram e harmonizam. E como se fôssemos tomando refratários à vibração de uma ordem de baixos fenômenos ocultos que vos cercam, sintonizando as de categoria mais elevada. É necessário que essa forma se concretize em vosso universo íntimo para explorardes com segurança o imponderável ao plano físico, mas que vos cerca como se fosse unha e carne. Então, pessoal, ele traz essa reflexão sobre reforma íntima, sobre esse orar e vigiar. E aí, aqui eu queria completar trazendo uma reflexão sobre o papel do kardecismo e o papel da Umbanda nessa construção e reconstrução do indivíduo. Muitas pessoas acreditam que elas não se completam, essas duas correntes, e outras pessoas acreditam que sim, que elas se completam. E eu acredito sim que elas se completam. E essa reflexão que eu vou trazer, essa provocação para vocês, vai de encontro ao que eu acredito, e há muitas pessoas que compartilham do mesmo pensamento que eu. O kardecismo, ele traz uma desconstrução e uma reconstrução em Cristo. Então, ele coloca lá uma reconstrução para a continuidade. Então, quando a pessoa segue essa linha espiritualista kardecista, ela vai ter uma desconstrução da sua realidade ali na matéria, né? Vai tudo cair para que ela reconstrua em Cristo, em Jesus. Ela vai reconstruir isso a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então, ela vai ter um mestre que é Cristo, que é Jesus. Então, ele vai desconstruir e vai reconstruir, focando na continuidade da alma para depois daqui, dessa estada na matéria. A Umbanda, ela, onde ali, finalizando, ela vai sempre, o kardecismo vai sempre exaltar valores maiores. Vai exaltar valores maiores, como amar o próximo a ti mesmo, né? Entre outras parábolas, né? Entre outros mandamentos colocados por Cristo
pregando o evangelho. Na Umbanda, a gente já não tem o evangelho segundo o Espiritismo. Mas o porquê que eu acredito que elas se completam? Se o kardecismo ele faz a reconstrução, ela reconstrói o indivíduo para que ele compreenda a continuidade da alma sobre as leis de Cristo. Então, trazendo uma reflexão sobre alma, sobre espírito. A Umbanda, ela não está preocupada com a estada e continuidade da alma após a morte. Ela desconstrói e reconstrói o indivíduo para a realidade dele aqui na Terra. E aí, nessa vida, então ela vai lá, te mostra o que realmente você está fazendo. Quando você está diante do guia, é individual, não é coletivo. Então você está ali diante do guia, ele vai desconstruir tudo aquilo que está te impedindo de acessar a continuidade da sua alma lá. Mas ele vai trabalhar aqui. Por isso que na Umbanda tem tanta lapidação do que você faz aqui. Mas veja que o propósito é o mesmo. Então, um Exu, quando ele te traz para a sua realidade, falando que o seu ego está falando mais alto, falando que você está fazendo algo de errado, algo que você não está, né? Ou quando um preto velho coloca para você se realmente aquela vida que você está vivendo dentro da sua família, não, seu pai não é assim, sua mãe não é isso, fala a verdade para mim, não é isso que você está emanando com seu coração. Veja que na Umbanda, o indivíduo, ele é desconstruído e reconstruído a partir da sua realidade. No kardecismo, não. Ele é desconstruído e reconstruído segundo o evangelho, mas que visa a continuidade da alma dele, visa o aprimoramento da moral, dos bons costumes, dentro das leis divinas, para depois dessa estada aqui. A Umbanda não. Se você for num guia perguntar o que é céu, o que é inferno, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que você está fazendo com a tua vida. Ele está preocupado se você está fazendo bem para você mesmo. Ele está preocupado se você está orando e vigiando. Ele está preocupado por que você está achando que você está conforme pensamento do colega, sendo que você que tem que vigiar seus pensamentos. Então, dentro da casa que eu trabalho, por exemplo, que adota a corrente universalista, ela vai ter esses dois complementos. Nós vamos ter, sim, uma reconstrução do indivíduo em Cristo, vamos ter uma reconstrução de leis maiores, de divindades maiores, de valores maiores, mas eu não vou virar para aquela pessoa que foi abusada, um preto velho, por exemplo, ele não vai virar para uma pessoa que foi abusada pelo seu tio, pelo seu pai, não sei, vai virar, ame ao próximo como a ti mesmo. Não tem condições disso acontecer nesse primeiro momento, sem trabalhar a realidade daquela pessoa. Então, entende que se você força uma pessoa a ir para valores muito maiores, como prega o evangelho, sem trabalhar a realidade dela individual, que muito se faz, muito é feito pelos Exus, trabalhar ali os seus traumas, o seu ego, trabalhar tudo aquilo, as suas mazelas individuais, você não consegue fazer aquelas leis universais, aquelas leis que estão no kardecismo, que prega no evangelho, você não consegue, porque você ainda está tendo que trabalhar a sua individualidade aqui. Tem pessoas que se arriscam a não trabalhar a sua individualidade, a sua realidade no aqui e agora, e ficam muito preocupadas com o depois daqui, a continuidade de sua alma depois daqui. E esquece o que ela vai vivenciar ou por que ela está aqui. Na Umbanda ela não faz isso. Na Umbanda ela vai trazer você para essa realidade. Vamos preocupar com o que você está fazendo aqui. Tudo bem que a alma é contínua, a alma existe, mas você precisa aprimorar o que você está fazendo aqui. Então ele vai querer saber como que está dentro da tua casa, o guia, vai querer saber como você trata a sua família, seus amigos, como que você se relaciona com seu emprego, como que você se relaciona com você mesmo. Entende?
E aí, para que você fique em sintonia com a sua realidade individual, aí você consegue pregar todos aqueles valores maiores, aqueles valores que traz o evangelho dentro da sua realidade. Então, a corrente que adota o pensamento de que o kardecismo completa a Umbanda completa o kardecismo, eles compreendem que é isso que acontece. E não que uma explica a outra. Não, não é isso. E sim que uma trabalha aqui, no aqui e agora, nessa única oportunidade, porque nós estamos no aqui e agora, trazendo toda a bagagem da alma, não estamos? Então, o que importa? O aqui e agora. Então, se a gente tem uma vertente que vai trabalhar isso, essa lapidação, esse aprimoramento, essa relembrança da memória cósmica para você trazer e transbordar aquela essência que você tem, ou às vezes transmutar a essência que você carrega, né? E o kardecismo, ele vai te lembrar o porquê que você tá aqui, o porquê que você tem que fazer essa transmutação, o porquê que você tem que se aprimorar, de certa forma, né, para que você consiga encaixar nas leis universais. Então, uma completa a outra, mas as duas, nenhuma explica a outra. Cada uma, dentro da sua individualidade, entrega valores dentro das leis universais. Entende? Se você perguntar, como eu disse, se você perguntar para o Preto Velho ou para qualquer entidade de Umbanda se existe inferno, né, ele não vai estar nem aí com o inferno e com o céu. Muito pelo contrário, ele vai falar, você que faz o seu próprio inferno, né? Você que faz o seu próprio céu. Então, diferente de outras vertentes. Mas uma completa a outra e traz muita sabedoria de como que nós vamos conseguir dar aquela continuidade na alma. Mas antes a gente precisa lidar com o nosso microcosmo. Para a gente querer lidar com o macro, lidar com o grande, lidar com a expansão, né? Então, essa é uma reflexão que ajuda muito no orar e vigiar. Porque aí você entende, eu preciso orar e vigiar, então por que eu estou me perdendo naquilo? Por que eu estou suscetível a um ataque de holograma? Você consegue fazer a identificação. Onde que você está tendo que trabalhar mais? Não, já consegui me resolver aqui, já consegui transformar meu relacionamento com aquela pessoa que me abusou, consegui, agora eu aplico a lei universal. Entende? É como se você colocasse por menores tudo que você tem que fazer para que você consiga ascender. Entende? Então, vamos aqui para a observação do médium que recebeu o ramatiz, né? O aparelho. Existe um preto velho de nome Pai Quirino, que nos assiste regularmente e que raramente se manifesta através da mecânica de incorporação nos terreiros. E por esse motivo é pouco conhecido da maioria dos umbandistas. Contudo, trabalha arduamente no plano astral, sob a égide da Umbanda, como auxiliar extrafísico de muitos médiuns, sendo especialista em incursões nas organizações das regiões umbralinas, onde atua como um tipo de guia turístico para grupos de medianeiros em visitação de estudo. Também realiza certos desembaraços em alguns trabalhos desobsessivos que requer prévia conservação no astral com os lides trevosos, explica-nos Pai Quirino. Há muitas coletividades de espíritos maldosos e seus magos negros. Não é dada autorização às falanges benfeitoras da Umbanda para reter ou efetuarem os desmanches delas, pois ainda não é justa e de direito tal ação, sendo que um dos motivos para tanto é que devemos aguardar a mudança moral dos encarnados que as mantém vivas no além.
Em alguns atendimentos específicos a consulentes nos terreiros, se requer uma prévia comunicação aos magos negros, o que não quer dizer acordo ou concessões que desrespeitem o livre-arbítrio, o merecimento ou a justiça, porque a Umbanda se orienta. Cito os resgates que são feitos nas zonas abissais que eles controlam. Os diálogos prévios facilitam em muito dispêndio necessário de energia, já que às vezes se tratam do livramento e de um pequeno número de sofredores torturados. Mostramos a esses chefes das sombras o merecimento dos consulentes que obtiveram autorização dos maiorais do astral superior para que haja uma intercessão em socorro desses espíritos presos, ou até de seus obsessores de aluguel. Como eles sabem que nesses casos a resistência resulta inócua, permite sem maiores embates as incursões médicas dos agrupamentos do Oriente e dos caboclos curadores de Oxóssi, situação que dispensa as trabalhosas demandas que movimentariam as imensas falanges e religiões de espíritos que atuam nas vibrações dos orixás Ogum e Xangô. Na sua penúltima estada terrena, Pai Quirino, tendo sido um evangelizador franciscano, atua nos pobres vilarejos cariocas, na época efervescente após o fim da escravidão. Muito auxiliou os negros doentes e maltrapilhos que deram início ao que resultou no cinturão de favelas que cercam a capital carioca. Tem de fortes vínculos com esse bloco kármico de espíritos, desde épocas que remontam à escravidão do Império Romano. Quando foi implacável e culto senador escravocrata em sua última encarnação no século passado. Veio um negro na cidade do Rio de Janeiro, tendo nascido e crescido no berço de samba, de mais pura boêmia e malandragem carioca, dos arcos da velha Lapa. Desde criança mostrou-se um pacificador incapaz de esmagar uma mosca e de grande inteligência. Quando adulto, foi conhecido e perspicaz compositor, escrevendo várias marchas carnavalescas. Através de um padre da comunidade que realizava missas regulares na favela em que morava, teve contato com alto dirigente da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido recrutado para ser olheiro, informante do serviço secreto e comandante policial que combatia o tráfico e prostituição. Entre composições e saraus musicais na escola do samba no Morro. Completamente inserido na comunidade, ajudou a desarticular várias quadrilhas de traficantes e cafetões em todo o estado do Guanabara, comandadas por antigos generais e senadores romanos, encarnados numa minoria étnica e social excluída do progresso do Brasil contemporâneo. Por sua personalidade discreta e apaziguadora, seu arguto sensor de observação e carisma é inconfundível. Nunca foi descoberto tendo envelhecido calmamente como compositor musical famoso e secretamente
se aposentando como agente de informação da polícia carioca. Nunca se casou, mas foi um inveterano namorador e pai amoroso com todos os seus variados filhos, não deixando nenhum desassistido. Esse preto velho, pai Quirino, apresenta-se à nossa clarividência, vestindo todo de branco, tendo entre 60 a 70 anos, com um brilhante colete amarelo dourado sobre uma camiseta de alva seda reluzente. Muito sorridente, simpaticismo, de aguda inteligência, bem falante, versátil, comunicador, aproximadamente 1,70 m de altura, magro, de barba branca, bem aparada e calvo. Quando se aproxima de nós, caminha num gingado manteireiro, como se fosse um porta-bandeira à frente de uma escola de samba, e nos fala ao ouvido pausadamente: vamos, vamos, irmãozinho velho. Sai do corpo, te mexe, pai Quirino chegou para te levar e passear nos morros da verdadeira vida e dá uma sonora e gostosa gargalhada. Na noite passada, nos vimos conduzindo por esse agudo auxiliar a um sítio do umbral, muito semelhante em sua geografia astralina às montanhas da Serra do Mar. Era um vale de um verde escuro, abafado, parecendo uma floresta tropical, de um ardor sulfuroso que de início nos fez arder um pouco o nariz, mas não a ponto de nos transtornar. Mostrou-nos várias construções para os visitantes encarnados desdobrados durante o sono físico se deleitarem nos prazeres sensórios. Entre salões de jogos refinados, bares, músicas, com todo tipo de alcoolismo e entorpecentes, restaurantes com uma mais fina iguaria que podemos conceber, boates e ruas de diversificados meretrício, surpreenderam-nos as majestosas construções hoteleiras nesta estação de prazer umbralino. O amigo, imediatamente, lendo nossos pensamentos, levou-nos para conservar com um gerente de um desses hotéis. Com muita simpatia, fomos informados que, de momento, não havia quartos disponíveis e que, para os cômodos mais simples, havia uma fila de espera de 1 hora aproximadamente. Perguntei o motivo de tanta procura e o gerente nos informou que aquele horário da noite era o pico de movimento nessa cidadela, colônia de todos os prazeres carnais, para satisfazer os encarnados. Se aguardássemos um pouco mais, próximo do amanhecer, muitos visitantes já teriam despertado no corpo físico, diminuindo a ocupação dos quartos. Diante da minha falta de entendimento do porquê dos hotéis e quartos, o gerente, muito amistoso pelo fato de estarmos acompanhados de pai Quirino, nos informou, rindo maliciosamente, que os visitantes se hospedam, iam jogar e beber nos cassinos e boates, depois voltavam acompanhados de belas e sensuais mulheres para terminarem o turismo noturno
nas majestosas dependências do confortável hotel. Continuamos nosso tour. Minha estupefação apenas tinha começado. Pai Quirino nos mostrou os outros hotéis e visitantes daquela estância paradisíaca no umbral inferior. Para nossa completa surpresa e pela limpidez clarividente que esse amigo nos proporcionou, enxergarmos enormes grupos de agitados padres, monges, freiras, internos e ascetas em geral, do catolicismo e de outras religiões da terra, projetados em seus corpos astrais, entregues à ansiedade e alvorada diante da iminência de locupletarem nos prazeres terrenos. Pai Quirino nos disse: o espírito não suporta um bloqueio abrupto de suas disposições mais íntimas. Na sua simpatia, elegância e matreira espontaneidade, continuou o comentário. Muitos religiosos são beatos para os crentes da terra, mas durante o desprendimento natural provocado pelo sono físico, se mostram legítimos obsessores das operárias do sexo, sendo elas mulheres sensuais e libidinosas no astral inferior, endurecidas pelos sofrimentos e maus-tratos. Na sua maioria, são extremamente sinceras e fiéis aos seus ideais, embora tortuosos. Ao contrário da hipocrisia e dissimulação costumeira dos que as procuraram para satisfazer seus desejos representados por compromissos religiosos na carne, de que no universo astral ficam desobrigados como se estivessem em um sonho prazeroso que ansiarão repetir novamente, quando o Pai Quirino estava dando esta última opinião, fraca e sem receio, como é do seu comportamento sobre o assunto, um tanto espinhoso diante dos nossos atuais conceitos da moral. Ficam um pouco inseguros diante da sua exposição. Repentinamente, o cenário da nossa volta começou a se desvanecer. Imediatamente sentimos um magnetismo e o característico estilo de pensamento de Ramatiz, conciso, direto e sem rodeios, retumbando no meio de nossa cabeça. Não deveis estabelecer julgamentos, mesmo que tivesseis a competência para tanto. Teu alcance moral é débil pela transitoriedade da atual personalidade que ocupas. Mantém a isenção e imparcialidade de ânimo como mero repórter e observador. Para conseguires terminar o programa de visitação em curso com o amparo de Pai Quirino. Assim será auxiliado em tua memória ao acordar, condição essencial para um sensitivo escrevente e instrumento mediúnico consciente. Recompõe-te lembrando que o legado de Jesus, mesmo com a sua autoridade crística, ao invés de estabelecer julgamentos pessoais e punitivos, conforta e esclarecia
aliviando as almas pecadoras de seus fardos, colocando-as acima das idiosincrásias do homem. Preferiu a companhia dos sacerdotes hipócritas dos templos, o socorro e alento aos despossuídos, nunca recua o amparo aos mundanos discriminados e prostitutas apedrejadas da época pelos falsos e frágeis valores morais dos poderosos. Esforcei-me para manter o padrão vibracional à altura de Pai Quirino, sem influenciar-me tão facilmente pelo que estava vendo e ouvindo, ao menos a ponto de não obstruir a programação de meus amigos espirituais pelo meu retorno antecipado ao corpo físico. Em desdobramento clarividente, com a projeção do corpo astral, as regiões umbralinas às vezes estamos desdobrados, mas não estamos projetados. Situação em que ficamos flutuando no quarto, em cima da cama. É de suma importância não perdermos a serenidade ou nos assustarmos, pois, rebaixando-nos vibratoriamente, às vezes isso ocorre, principalmente nas primeiras experiências extracorpóreas, oportunidades em que nosso coração fisiológico dispara e aumenta a emissão de adrenalina excretada pelas glândulas suprarrenais, fazendo com que haja um estrondo pelo fluxo, pelo repuxo violento do cordão de prata, que se remete como se fossem abruptamente empurrados de volta ao corpo físico. Continuando nossa visitação, nos encontrávamos curiosos sobre o motivo de tanta simpatia e bom trato dos habitantes do complexo hoteleiro de divisão e deleite mundano para os encarnados, e com as construções eram mantidas limpas e confortáveis. Pai Quirino nos esclareceu. As energias densas liberadas pelos prazeres intensos dos desencarnados são o verdadeiro alvo de todas estas construções. Na verdade, um bem arquitetado centro vampirizador de fluidos, como bem tratadas vacas leiteiras ordenhadas em tantos litros diários de leite para o desjejum dos hóspedes de uma pousada rural. Os visitantes ébrios de êxtase sensório são sugados o bastante para que não fiquem completamente exauridos. Planejamento psicológico subrepetício dos arquitetos das sombras se fundamenta em criar uma dependência psíquica das fracas personalidades encarnadas. Então, aqui, pessoal, vou dar uma pausa. Lembra que eu estava falando que você tem que tratar a realidade individual do indivíduo enquanto ele está encarnado? Então, aqui, ele está falando que ele foi para um local, numa zona umbralina, onde lá tinha hotéis, e alimentava os vícios daqueles encarnados que estavam em desdobramento lá. Então, se você tem uma pessoa que está tratando a sua realidade individual, mesmo, você vê que ele cita aqui que mesmo padres, sacerdotes estavam lá. Então, não adianta você ficar só querendo as leis universais. Você precisa tratar aquela realidade individual. Você precisa lapidar aquela mazela daquela pessoa. Então, sim, uma pessoa que foi abusada, ela consegue entender o propósito do amar o próximo como a ti mesmo contra o seu abusador. Só que ela entende o porquê que ela tem que fazer isso.
E antes dela fazer isso, antes da gente falar do outro, é falado dela, é falado daquela pessoa. Veja quanto é forte. Então, você precisa tratar essa pessoa aqui, no plano físico, e não no espiritual. Não ficar só preparando a pessoa para quando ela partir. Não é esse o intuito. O intuito é você tratar a pessoa para ela viver aqui. Porque assim na terra como no céu, a terra tem que ser o seu céu. A terra tem que te nutrir, ela tem que te fornecer, ela tem que te dar tudo aquilo que você quer e aqui você vai realizar. Não é lá que você vai realizar. Então você tem que ter e entender os valores universais, entender o que você vai fazer para que aqui seja o seu céu, para que você, quando for para a continuidade da sua alma, você já aproveitou a oportunidade dada de lapidação. Eles não falam que aqui é as maiores oportunidades? Então não adianta você querer ficar se preparando para uma vida lá. Tem que ser preparado aqui. Então, aí ele continua, né? Que represas por vários motivos em suas satisfações animalescas na carne, encontrarão nesses antros os mais sórdidos recursos para se entregarem selvagemente. Quanto mais isso ocorre, mais se fortalece a organização trevosa, pelos intensos laços vibratórios que recrudescem na simbiose entre os hábitos encarnados da crosta e a coletividade que vive do vampirismo nas baixas zonas umbralinas satisfazem-se mutuamente. Este preto velho amigo, pai Quirino, nos diz que foi feliz na roupagem de malandro e compositor carioca. Em sua palavra, essa forma astral que adotamos é uma maneira de continuarmos evoluindo e de prestarmos auxílio para o movimento astral da Umbanda antes de reencarnarmos novamente. Ela nos facilita o trânsito nas zonas umbralinas, em que temos grande desenvoltura nesses antros de prazer, pois conhecemos pessoalmente durante o passar ineroxável dos milênios. A maioria dos magos e líderes trevosos, sendo que muitos foram sacerdotes, gentios e generais na época do domínio imperial dos romanos no Oriente, eram ativos frequentadores dos regalos anestesiantes nas elitizadas saunas mantidoras pela benevolência corrupta do poder do império, no qual também fizeram parte, nos aproveitando das benesses para importante senador escravocrata quando estivermos centenas de linhas escravas. Explica-nos ainda, pai Quirino, nessa época remota, a água era uma preciosidade, e os banidos, prostitutas, aleijados, bêbados e leprosos, de uma forma geral, pelo poder religioso estabelecido dos sacerdotes que dominavam Jerusalém, eram proibidos de participar dos rituais judaicos regulares de purificação,
que ocorriam no interior dos templos, sendo impedidos de adentrarem as piscinas. O costume da época preconizava a purificação pela imersão em água sempre que os crentes tocassem o sangue, tivessem contato com um cadáver de animal ou de homem, ou fossem a um cemitério, entre outros motivos. Conseguimos como que uma autorização de trânsito por essas cidadelas dos escravizados, dos prazeres sensórios, pelos juízes dos tribunais divinos do astral superior. Podemos nos movimentar livremente nesses sítios vibratórios, conhecido que somos desde os irmãos da mão esquerda até os da mão direita do Cristo. Vamos fazendo a caridade, sendo soldados das falanges benfeitoras da Umbanda, nestes antros de perdição. Sem julgamento de nossa parte, de acordo com a nossa índole espiritual, o que ficaria impossível para as consciências belicosas ou ainda garroteadas aos limitados julgamentos morais dos homens e das religiões terrenas punitivas. Continuamos evoluindo como defunto, seguindo à risca o que nos é determinado pelos que têm competência no plano astral superior, que está em conformidade com o resgate de nossos desvios do passado e o avanço do nosso programa kármico. Fica a mensagem de que podemos nos melhorar após a passagem pelo sepulcro na Terra e aperfeiçoar as condições da próxima encarnação. O amor e o perdão internizados pelas ações realizadas independe do paletó pesado de nervos e carnes. A Umbanda dá infinitas oportunidades para os excluídos das outras religiões continuarem evoluindo nos diversos subníveis vibratórios do plano astral, pois não os manda para as labaredas infernais, não os coloca dormindo no céu até o próximo mergulho na carne, e muito menos discrimina nas suas formas astrais os espíritos que se dispõem a trabalhar arduamente na linha de frente da batalha de justiça cósmica. As leis divinas são iguais e indistintas. Todos são bem-vindos no rumo ao Pai, que é o amor, que é todo amor e justiça, e a cada um dá a tarefa para a sua justa remissão, de acordo com a capacidade e a aquisição da alma. O incriado, que sempre existiu, por todo sempre, logo único, eterno em sua perfeição absoluta, é somente Deus do universo. Exímio conhecedor das maldades e técnicas dos magos negros, todo o tempo em que estivemos desdobrados, com esse espírito nos amparando. Seguiu-nos uma legião de agentes mágicos, de Exus Brasa. Quando estávamos retornando para o corpo físico, verificamos que iam deixando, pela manipulação do nosso ectoplasma, como se fôssemos uma bateria ou um tanque de combustível,
um lençol de pedras granitas incandescentes na trilha astral que estávamos seguindo. Explicou-nos Pai Quirino, isso é para a sua segurança mediúnica. Como se trata de localidade muito densa, quase que materializada, os espíritos que ali habitam não conseguem volitar, andam como se estivessem presos ao solo pela força gravitacional, retidos nas escarpas montanhosas da região florestal visitada. Por esse motivo, os Exus da nossa amada Umbanda deixam na estrada que seguimos a manta incandescente de brasas para que se não nos sigam e localizem o seu endereço no plano físico para futuros assédios e revides. Concluindo nossa viagem noturna, Pai Quirino deu-nos um abraço forte ao nos deixar no corpo físico, junto a todos aqueles Exus Brasa que o estavam acompanhando até o nosso quarto, reforçando os laços de fraternidade que nos uniam, dizendo ao ouvido sempre que o caboclo Atlante precisar, este nego velho vem te buscar a passeio. Saiu do nosso quarto com uma sonora gargalhada de um sambista no astral, acompanhada do seu ponto cantado, que ficou ecoando em nosso tímpano como se fosse uma bateria de escola de samba. Depois da meia-noite, até o galo cantar. Com Pai Quirino, ninguém pode segurar. Ahahá. Eu vou fazer aqui, pessoal, mais uma pergunta e já vou passar o estudo dos elementais, tá? Então, a última pergunta, depois desse relato, mas antes cabe também a gente fazer uma reflexão. Foi grande o relato sobre o desdobramento que ele teve, mas é bom a gente se atentar aos detalhes. Porque quando você vai para desdobramento, quando você vai fazer qualquer coisa, você vai com um propósito, você vai com foco, não vai para passeio, né? Então, tem médium que confunde as coisas, né? Aí eu vou receber a entidade aqui porque ela quer vir. Quer vir para quê? Quer vir por quê? Eles não vêm à toa. Só vem à toa quando não é entidade, quando não é mentor. E ainda assim, quando é irmão negativo, vem também com propósito, que é se nutrir da mazela que você tem. Então tem que prestar atenção, tem que ficar no orar e vigiar que iniciamos hoje falando. E no desdobramento ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu como que se dá toda a trama, né, que eles obsediam os encarnados que estão em desdobramento. Ele aprendeu como que, diante mesmo daqueles espíritos que estão ali para a provocação do mal, tem espíritos benfeitores que estão ali para proporcionar o bem a esses espíritos, para acender a fagulha da centelha divina desses espíritos, porque eles têm também, mesmo estando trabalhando, né, para as forças negativas. Então, pessoal, é muito importante a gente entender. Não sei se vocês repararam que no final é um espírito, ele fala, né? O Ramatiz, que é o caboclo Atlante, ele tem uma roupa fluídica de caboclo Atlante. E aqui o Pai Quirino tá assistindo o aparelho que também se manifesta o Ramatiz,
E ele fala dos Exus. Então, ele não desceu nessa zona umbralina sem a permissão, sem amparo desses guardiões. É muito importante qualquer trabalho que se dedique a esse tipo de empreita se reparar, né? E invocar, reparar se fez todo o procedimento de ancoragem das forças dos guardiões. E se não fez, sempre lembrar que tem que estar amparado por esses guardiões, porque é eles que fazem toda a ritualística, tudo que é necessário para a abertura desses portais da justiça divina, onde tem o equilíbrio. Não tem lá a irradiação de Oxóssi que ele falou, então você tem a cura, que é onde você tem a irradiação de Oxóssi para levar a centelha, para levar a emanação de luz para aquela fagulha divina daqueles espíritos na zona umbralina. Então tem a irradiação de Oxóssi. Você vai ter o trabalho do cumprimento da lei, então vai ter irradiação de Ogum, e você vai ter a justiça divina, que é onde, por merecimento, independente de onde aquela alma está fora do julgamento do homem. Você não vê que ele fala? Está fora do julgamento do homem. Então, há merecimento nesses lugares também, né? Então, o equilíbrio da balança com a irradiação de Xangô traz a elevação daqueles espíritos também. Não importa o que ele está fazendo, não importa onde ele está. O que importa é o que aquela alma percorreu em sua experiência, né? Vou finalizar essa página aqui pra gente... Então, vamos terminar a última pergunta, né? É perguntada a Ramatiz. Mas não temos que expandir nossas capacidades psíquicas para descobrirmos por nós mesmos as verdades ocultas que nos cercam? Através das respostas diretas da alma, propiciadas pela experiência mística interna. Então, ele está falando se quando a gente tem essa introspecção, esse mergulho para dentro, se ali se estanque, né? Se extingue todas as verdades, né? Essa percepção sobre o macrocosmo, sobre tudo que a alma isso existe em suas complexidades, se isso é esclarecido pelas nossas experiências. E se essa expansão, essa experiência só se dá pela expansão psíquica, dos sentidos, da visão que nós temos, da mediunidade em si também falando. Então, vamos ver o que ele responde. Com certeza, isso não quer dizer que a expansão consciencial será extemporânea. Uma águia não é lançada ao seu primeiro voo se não estiver com todas as penas devidamente crescidas. No mais das vezes, a simples experiência psíquica de projeção do corpo astral, que é o cidadão se ver fora do corpo físico inerte na cama, o primeiro voo do encarnado conduzido por seu protetor extrafísico, que muito o marca, dando-lhe a certeza da existência de sua realidade extracorpórea e da vida que permanece após a morte, não é acessível à maioria de vós, e sequer muitas encarnações até o espírito chegar a essa percepção. Como conceber que cursos pagos, muito rápidos e voláteis comparados com a vossa idade sideral, sem nenhum compromisso com a caridade espiritual, e a que muitos são levados meramente pela curiosidade e instabilidade espiritual, sejam fontes perenes que formarão o mar das capacidades psíquicas do espírito, destinados a ter a potencialidade de um Cristo, pois vós sois Deus. Nem Jesus, na sua evolução, pulou degrau a longa,
escada de Jacó. É muito importante aqui, né, pessoal? Às vezes, aqui ele está falando sobre maturidade mediúnica e merecimento da alma. Isso não está ligado à idade, isso não está ligado a títulos aqui na matéria, isso não está ligado a cursos que você faz, a livros que você lê, isso não está ligado. Isso está internamente ligado à experiência daquela alma e transbordar daquele arcabouço que aquela alma carrega. Então, é muito importante o médium ele conseguir concentrar no que ele veio trazer. Ele não pode pular degrau, aqui ele coloca. Não tem como pular degrau. Não tem como você... A gente sempre fala, que tem sempre uma mediunidade, acho que isso a gente já falou outras vezes, que é muito obstinada, né, na Umbanda, que é a incorporação, e aí toda pessoa que chega quer fazer a incorporação e acha que ali ela vai falar, o guia já vai fazer tudo que tem para fazer. Então, se você não tem isso no seu arcabouço, se você não passou pelo processo de mediúnico, de doutrinação mediúnica, se você não passou pelo processo de realmente saber se aquela é sua mediunidade, se você está transbordando naturalmente o que está no seu coração. Então, é diversos caminhos que tem que percorrer, isso na matéria, que dirá o que você vem trazendo de encarnação em encarnação para chegar no aqui e agora e realmente transbordar. Então, por isso que tem pessoas que às vezes tem um despertar rápido e já traz tudo que tem para trazer. É porque estava na programação reencarnatória dela trazer aquilo que é para trazer e pronto, acabou. E aqueles que estão há anos tentando e não consegue, porque não está da mesma forma para o outro. Pode fazer curso, pode fazer o que for, não vai acontecer o transbordar dentro da verdade, né? Que é o famoso chamado. O chamado. Então aqui ele coloca, nem Jesus, na sua evolução, pulou degraus da longa escada de Jacó, pela equanimidade e justiça das leis de causalidade do incriado Criador. Quanto desses que assim procedem estarão ligados a grupos socorristas que trabalham arduamente no umbral inferior, dando passividade para espíritos sofredores, em que sonhar com as paisagens paradisíacas do astral superior? Quanto querem socorrer os estropiados e dementes torturados que perambulam pela crosta planetária? Então, aqui ele está falando para um grupo mediúnico, para um médium em si, ter acesso a esse desdobramento, ter acesso a todas essas visões do plano astral, do plano da espiritualidade, tem que ter merecimento, tem que ter permissão, e não está ligado ao que ele vai realizar aqui. Está ligado àquelas leis maiores que eu falei no início. Então, está ligado àquilo, aquelas leis maiores, aquilo que a alma dele carrega. Então, há uma força muito maior do que aqui da matéria. Quem almeja do fundo do seu coração, antes de saber a forma, o nome de seu guia espiritual, para contar aos quatro ventos nas listas da sua vossa internet, unicamente se doar sem alarde, adentrando os antros trevosos das encostas abissais do plano astral inferior, contribuindo ativamente para a higienização planetária. Então, ele está falando, né, pessoal, ele faz essa reflexão, você precisa saber, né, se aquilo que você veio trazer faz parte do seu planejamento encarnatório, para que você tenha o merecimento de fazer aquilo que você
pode fazer, aquilo que é permitido, sem pular degraus, sem pular degraus. Porque não é o homem, né? Não é aqui que é feito o plano, né? Aqui é feito a lapidação e aprimoramento da alma. Aqui não é feito o plano a gente já vem com ele. Então hoje vamos falar sobre os elementais artificiais, esse livro aqui que é o que eu tô acompanhando, e qualquer coisa vocês deixam as perguntas aí. Anteriormente, vimos a atuação dos elementais naturais, conhecidos como os espíritos da natureza. São princípios inteligentes em processo de individualização e despertamento da consciência. Alguns trazem, na aparência, certa semelhança com o ser humano, porém, guardam traços estreitos com o elemento natural com o qual tem afinidade. Esses seres não têm consciência firmada, nem noções de moral, ética ou razão. E estão em fase de aprendizado, ensaiando em suas experiências o futuro ingresso na fase humana. Enquanto isso, permanecerão vinculados aos elementos naturais como matas, cachoeiras, mares e outros reinos. Muitos deles são escravizados por seres que não estão a serviço da luz, dos magos, do mundo oculto. Os elementais naturais unem-se por afinidades aos elementais artificiais. Mas muitas vezes os problemas dos seres humanos estão associados à atuação dos elementais, naturais ou artificiais. Toda vez que pensamos, emitimos uma vibração que reverbera no corpo mental. O corpo mental projeta uma porção vibratória de si mesmo, que toma uma forma de acordo com a natureza dessa vibração, atraindo matéria elemental do mundo mental. Essa é uma forma vivente criada pelo pensamento que lhe deu a vida. Esta será impulsionada por uma vontade constante e firme. Os elementais artificiais também são conhecidos como os elementares, que são criações plasmadas de substâncias astrais pela forma do pensamento, as formas de pensamento. E se alimentam da vibração mental e emocional dos homens, dependendo do teor vibratório. Poderão ser uma forma positiva criada através das virtudes ou prejudicial, sentimentos de raiva, tristeza, maledicência e inveja. Então aqui ele está falando sobre esses elementares artificiais que são criados pela forma de pensamento, ou esses elementares que são criados no astral, às vezes com o intuito na benevolência, né? E para onde eles tendem a fazer o seu trabalho energético, né? Com o mando e desmando daqueles, né, que ali estão o manipulando e o criaram, né? Com o tempo, essas formas de pensamento poderão se ligar a outras formas de pensamento de mesmo teor de sentimento, buscando por novas fontes de alimentação quando encontra outro ser que se afina a essa emanação de vibração. Com essa sintonia, a forma, o pensamento, produz nele vibrações do mesmo caráter, passando a reproduzir pensamentos da mesma estirpe. Então, a gente poderia falar aqui
que os chips e implantes são elementares artificiais, eles são criados a partir de uma força negativa, né? Ali quando tem um intuito negativo. Mas também a gente tem as ativações que são feitas também por elementais da benevolência. Então, se você tem uma ativação, uma ampliação de consciência que precisa ser feita, você tem uma instrumentização, um instrumento ali, né, que vai proporcionar aquilo dentro da benevolência. Uma forma pensamento depois de criada fica gravitando sobre o seu criador, à espera da oportunidade de atuar. Ela vai ganhar força quando ele estiver com sua mente passiva e em descanso, sem defesas. Daí a importância do estado de presença e de oração para repelir o enfraquecimento da forma de pensamento negativa. Segundo os ensinamentos do espírito de Pai Damião, muitas vezes as dores de cabeça que não passam são elementares artificiais, vibrando negativamente, ou seja, alguém na intenção da pessoa que está sofrendo essas dores. Explica o espírito de Pai Damião, a cada hora existem no mínimo de 3 a 5 pessoas intencionando a uma outra, ou seja, lembrando, pensando, trazendo-a para a reflexão. Então, aqui ele está falando sobre o ataque, de você receber um ataque energético através de um artificial, porque sempre tem um elemental que vai fazer aquele trabalho negativo, né? Pode ser um elemental plasmado, né, como o artificial aqui, ou pode ser um elemental dentro da matéria, né? Como nós temos aí conhecido, vela, entre vários, né? E aqui ele tá falando sobre esse ataque, pode ser uma simples dor de cabeça, até outros que não cabe nem a nós citar, que é de conhecimento de muitos aqui. Então, imagine-se nesse contexto de 5 pessoas, 3 estiverem intencionadas por meio de inveja, negatividade ou outras ordenanças contrárias à luz. Abre-se um contexto energético prejudicial para se formarem um buraco de plasma, que foi o que eu falei. Você faz no plasma a maior magia, gente, uma das maiores magias que existe e muito, muito eficaz. É a intenção. A intenção você coloca né? Então você cria tudo. Você tem um elemento que você cria, que é o elemento artificial. Você cria tudo para que aquilo aconteça com a outra pessoa. Por isso orar e vigiar é tão grande, né? É sempre muito lembrado. Aí aqui ele coloca, né? Ainda, segundo o Pai Damião, existem também formas, pensamentos qualificadas, ordenadas da luz. Quando você está intencionado do bem, a cura de algum enfermo, você está vibrando com uma vibração elemental artificial positiva. Uma oração espontânea, por exemplo, é a chave para abrir tantas portas energéticas e espirituais, e assim a forma pensamento que você emite para o outro de forma benéfica vai se conectar com aquela pessoa com um fio condutor, que é o efeito placebo, né, pessoal? Muitas vezes a gente fala desse efeito placebo, que é o doente ali, o que está acometido por uma enfermidade, acredita tanto na cura, e aí ele vai também num lugar que propicia a intenção, a forma de criação daquela cura também, e aí ambos em sintonia
conseguem pela luz, né, emanada, merecimento e todas as outras coisas que está à volta de uma magia, que aconteça. Quando a forma de pensamento traz um campo negativo, com dores de cabeça, por exemplo, ela tem um filamento que vai se conectar com o seu hospedeiro, com a sua vítima, com o seu receptor, a partir de uma brecha mental. Enquanto não houver porta aberta, oscilações em vigilância, essa forma de pensamento ficará em uma grande nuvem ao redor da pessoa. Mas se há algum processo de invigilância diante de uma descrença, de uma discussão onde há uma baixa energética, tal forma de pensamento se acopla no hospedeiro. Se você já passa por isso, interrompa imediatamente tal discussão ou descrença e mantenha-se o equilíbrio mental com orações e preces. Então, pessoal, aqui tá falando, né, do orar e vigiar. Hoje a gente falou muito sobre isso, né, orar e vigiar. Então, o médium, ele precisa, ou aquela pessoa que é médium, aquela pessoa que não teve ainda o despertar, precisa se manter em boas vibrações, precisa se manter elevado, porque a intenção aqui feita, então a gente tem aqui toda a manipulação realizada na magia, fazendo tudo o que é preciso. Você não precisa acender uma vela se você tem uma intenção e uma magia bem feita aqui, ó. Então é muito perigoso. E aí você abaixa a vibração, às vezes por coisas desnecessárias, né? E aí você recebe aquele ataque. Porque não existe, não vai chegar. Vai chegar a energia, vai chegar o ataque, vai chegar, né? Infelizmente chega. E aí fica tudo dentro do livre-arbítrio, fica tudo dentro da escolha, porque nós vivemos num mundo de escolhas. Então fica dentro dessa escolha, a gente receber ou não aquele ataque que está no nosso campo, né? Ficar em ressonância ou não com aquela vibração. Estabeleça uma vigia para afastar definitivamente essa forma de pensamento negativa e essa plateia espiritual de vínculos obsessivos atraídos naquele contexto. Dessa forma, o uso correto das ervas fará a atuação da limpeza astral dessas formas de pensamento por meio das limpezas, banhos, dos incensos, dos aromas, dos benzimentos ou das demais formas de atuação detalhadas nesta obra. Aproveite a oportunidade para fazer cada ritual de acordo com a orientação. A orientação passada neste livro, e observe com frequência o uso das ervas, estabelecendo uma limpeza no seu campo mental, afastando elementais artificiais negativos, como favorecendo uma nova vibração mental com pensamentos mais elevados. Então, pessoal, aqui ele traz, né? É necessário que a gente vigie os nossos pensamentos e traga aí uma vibração diferente. Por isso que muita gente fala assim, nossa, tem casas que não precisa de fazer, vamos supor, fizeram uma magia para você com elementais físicos. E aí muita gente fala assim, para desmanchar magia de elemental físico é preciso fazer também com elemental físico. Dependendo do caso, é claro que tem que ser analisado, não precisa. Por quê? O elemento, mas aí você tem que ter muito conhecimento para trabalhar os elementais artificiais, para trabalhar a força do forma e pensamento, para trabalhar a intuição, para trabalhar tudo que é necessário somente no plano espiritual para quebrar aquela demanda, né? Então, é necessário
nós sabemos que nem sempre precisa, fez uma magia física, precisa combater com magia física. Isso não existe. O que existe é o que tem a ser feito, o que é permitido pela espiritualidade a ser realizado ali, logo que se identifica esse tipo de energia, né? Então, o que também tem muito e é muito necessário é o estudo, né? Porque sem estudo, como que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Sem lembrar da sua memória cósmica, sem ter o seu ritual ali de aprimoramento, de equilíbrio, de equalização. Então, é bem necessário o estudo para que você se previna de tudo isso que está à nossa volta, né, pessoal? Então, até a próxima. Vamos até a próxima do livro. Tchau, tchau.